Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e este é o canal História e Cultura de Orleans. Hoje, dia 28 de maio de 2025, quem participa conosco é o nosso amigo orleanense Cleiton Carrer, músico, compositor, cantor, professor de gaita. Um prazer estar aqui conosco, Cleiton Carrer, no canal. Prazer é meu, prazer é uma grande honra estar participando aqui. Esse canal que já é sucesso na nossa região toda aqui, História e Cultura do nosso povo, das nossas raízes, do povo orleanense. Então a gente tem o orgulho de estar participando aqui desse canal, já faz alguns dias que estava devendo essa visita e hoje deu certo, estamos por aí. Deu certo sim, Cleiton. Vamos compartilhar um pouco da sua história de vida, muita história, muita música, né? Sim. Conta um pouco aí da sua trajetória de vida, quem são as suas origens, seus pais, você nasceu natural da comunidade Boa Vista, interior de Orleans? Isso, meu pai e minha mãe é de lá, né? Quando eu nasci já morava na cidade, né? Mas tudo enraizado lá, né? Três Barras, Rio Hipólito, Boa Vista, né? Então as famílias de lá. E eu, quando nasci, já morávamos em Orleans, né? E a história musical nossa começou cedo, né? O pai sempre teve gaita em casa, então com 5 anos de idade, antes de ganhar gaita, eu acho que ainda ganhei um cavaquinho ainda. Depois o pai me deu uma gaitinha de 8 baixos, acho que eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos, por aí, né? Aí dali começou, o pai me passava umas notinhas em casa, o pai também tocava um pouquinho de gaita, né? E aí eu comecei a brincar e os melhores brinquedos que eu gostava era brincar, tocar música, tentar ficar escutando música e tentando imitar os gaiteiros, né? Sempre a inspiração escutando Bertucci, Gaúcho da Fronteira, Os Filhos do Rio Grande, aquela raiz, né? A Toninho Tinoco. Então a gente já se criou ouvindo esse tipo de música, né? E a gaita entrou automático assim nessa jogada, porque já gostava também, né? Tanto que meu pai gostava e eu também acabei criando esse amor pela música, né? E uma das coisas que mais me marca assim, na minha infância é que a gente ia para Boa Vista nos finais de semana, para chegar de viagem, para viajar de caminhão a vida inteira, né? Então, quando ele chegava de viagem, nosso domingo era ir lá para Boa Vista, lá para casa da nona, dos amigos que a gente se criou lá na casa deles por lá. Então eu me lembro que o pai tinha um Passat marrom, né? E nesse Passat tinha aqueles rádios que tinha na época, um motorrádio, toca-fita, né? E o Tojo, o equalizador, que era o top da época, né? Então eu me lembro daquilo ali, o pai trazendo as fitas dos Filhos do Rio Grande, trazendo as fitas do Gaúcho da Fronteira, Bertucci. Então o pai e a mãe e eu em pé assim no meio, né, escorado nos bancos, né, e escutando. Então nossa raiz foi aquela ali, né? Esse amor pela música gaúcha, pela música do sul, veio dessa forma assim. Tocar gaita, então veio automático, né? A gente, com 5 anos o pai me deu a gaita, com 12 anos comecei a ir para aula, né? Meu padrinho Wilson encontrou um gaiteiro lá em Criciúma, o professor Dica, né? Então começou a levar a gente lá para Criciúma para fazer essas aulas. Então, meu pai, para quem não conhece, é o Valdemor Carrer, lá da Boa Vista, e a minha mãe é a Maria Cirlei Coelho Carrer, filha de seu Jovense, né? Então o pessoal conhecia muito o seu Jovense lá, o Jovense que tinha madeireira na época, né? Então, Jovense Coelho, né? O Jovense Alexandre Coelho. Isso. E o nome da avó, como é que é? É a dona Francisca Herculano Coelho, né, pai? Eles faleceram já, né? Já. A nona em 2011, 2012, eu acho. A nona faleceu, Então, a música veio assim na minha vida, né? Entrou dessa forma automática, assim. Sim. De tanto o pai gostava, eu acabei criando um amor por aquilo ali. E assim espero passar para a minha geração, para meus guris que estão vindo aí também, mas sim. Vamos ver se vão começar a gostar de alguma coisa.
Pois é, a gente sempre se inspira nos pais, né? Os pais sempre são os modelos de vida, né? Sim. E como você já via o seu pai tocando, você já começou, Deus dá livro. A sementinha nasceu aí, vendo o seu pai tocar. É, ele tinha a gaita em casa, daí quando foi, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, 10, aí o pai tinha uma 80 baixa em casa, uma 80 baixa, toda esquina. E aí o pai começou a tipo, deixar eu tocar com aquela gaita, que era grande pra mim ainda, né? Aí quando eu tinha uns 11 anos, por aí, aí com 12 nós fomos pra aula, daí já foi outra história, né? Já foi aprendendo, né? Foi muito complicado no começo, porque a gente aprende, a gente achava que é todo mundo assim, quando pega uma aula, um instrumento, pensa que vai chegar lá aprender, né? É rápido e fácil, né? E eu fui a mesma coisa, então no começo assim, várias vezes chegava em casa e não vou mais aula, eu vou aprender no grito mesmo em casa que vou aprender também. Mas aí até que foi, o professor foi me orientando certinho e tal e coisa, e aí a gente foi estudar as escalas, colocação de dedo, e aprender música de forma correta, né? Então foi assim. E de aluno você hoje é professor também, né? Sim, eu fui aluno do professor Dica, acho que uns de 2 anos e meio a 3 anos direto, depois parei um pouco, fui estudar um pouco em casa, dar um tempo para a cabeça, e depois a gente retornou com as aulas novamente com ele, ele já estava dando aula em Orleans, daí a gente conseguiu, na época meu padrinho Wilson deu um jeito lá e conversamos com ele começou a vir dar aula em Orleans, né? Foi uma geração toda ali, veio o Valmorzinho, veio a filha do seu Patrício Berton, a Ângela, né? A Ângela ia comigo e com o padrinho lá para Criciúma já na época, né? Aí quando viemos por Orleans, começou o Valmorzinho, vários outros gaiteiros, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas veio aquela geração de gaiteiro ali devido às aulas do Dica ali. O Amorzinho Bianco? O Amorzinho Bianco. É meu primo e irmão, só para registrar. É, o Amorzinho, formei uma primeira dupla de gaiteiro aí. Vou convidar você também, Amorzinho, para participar do canal. É, nós começamos junto, eu e ele, né? Quando nós começamos a saber tocar um pouquinho, eu fazia aula em Criciúma, mas ele não fazia ainda. Aí ele tocava violão. Aí nós ensaiamos umas 2, 3 vezes, cantava lá na casa do pai dele, né? E aí, por fim, o Valmorzinho, aí quando o Dica veio para Orleans, aí o Valmorzinho fez aula de gaita também. Aí nós formamos uma dupla de gaita daí. Você fez dupla com ele? Sim. Aí a gente participou dos festivais da canção que tinha na época no seminário, né? E daí depois a gente formou o conjunto, o grupo Entrever de Galpão. Lembro. Na época, o grupo Entrever era só. Aí era eu e o Valmorzinho que era gaiteiro. Né? O Valmorzinho sempre foi, na época ali, sempre mais dedicado, né? Eu sempre fui meio levado a breca, assim, tocava minhas músicas pela aula que eu aprendia, né? Mas sempre como é que eu vou dizer, era mais solto, assim, meio improvisação, né? E o Valmorzinho era sempre a perfeição, né? Tocava certinho e eu ia fazendo a segunda gaita, digamos aqui, né? Os gaiteiros que estão vendo, eles vão entender o que eu estou dizendo ali. Então o Valmorzinho fazia a primeira gaita certinho e eu ia complementando com a segunda gaita, brincando, floreando, né? Então ficamos uma dupla legal ali. Aí depois, ao cabo de um ano e pouco, grupo Entreveiro, daí eu peguei e saí, aí formamos o grupo Geração Campeira na época. Até um dos cabeças foi o Lismael, que deu a ideia da gente formar esse conjunto. Lismael Ferrarese? Lismael Ferrarese, esse que foi entrevistado por ti. Sim, dias atrás. Então, a gente começou junto ali, ele que encabeçou de achar os músicos, então entrou o Sinésio na época, o Valcir, o Lismael era o baixista, o filho do seu Raulino, não o Fernando, nosso atual prefeito, o irmão dele, o Juliano. O Juliano. Vamos lembrar o sobrenome deles, aquele Ricardo. O Sinésio Ricardo. Sinésio Ricardo. O outro é Crozeta. Isso. E o Ismael ficou no contrabaixo, o Ismael Ferrarese. E na bateria foi o Marcelo, irmão do Sinésio, ele é Sinésio Ricardo, Marcelo Ricardo. Aí foi o nosso primeiro baterista. Então ali começou a história da Geração Campeira, né? Ali. Então daí foi passando os anos e várias formações, né? Então, o conjunto, a nossa história musical do Geração começou ali. Esse tempo, então já fazem hoje, contando tudo isso, estou com 42 anos,
Com 13 anos eu toquei meu primeiro evento, não particular, mas foi um casamento lá em Três Barras. Na época eu tocava no Coral Shalom de Orleans, então foi muito marcante também essa participação que eu tive no Coral Shalom de Orleans ali, porque aprendi muita coisa que não era dentro da música gaúcha, né? Dentro da música de baile, né? Aprendi várias coisas assim que se usava dentro da igreja, o ritmo de tocar, as notas, né? Tudo diferente do que a gente fazia. Então isso foi uma grande escola para mim também. Então o Coral Shalom foi tocar um casamento lá nas Três Barras, daí combinaram para nós tocar o bailezinho. Então eu tinha 26, 27 músicas no repertório. Aí eu tinha uma caixa de som, eu tinha comprado uma caixa de som, 2 microfones, um na gaita e um aqui para cantar. Uhum. Aí tocamos esse baile com essas 27 músicas lá. Aí acabava as músicas e nós repetíamos. Não tinha o que fazer. Sim. E foi o primeiro evento assim, o primeiro baile que eu toquei na minha vida, como diz na música do Adelar. Então foi com essa idade aí, com 13 anos. Aí depois, aí que surgiu o banda, então faz quase 30 anos aí que a gente vive, né, da música, né? Vive no meio da música, né? Sim, sim. Que a gente passou por várias coisas, né? Mas enfim, a história é grande, né? A gente gravamos um primeiro CD de música inédita aqui em Orleans, né? A gente gravou em 2001 já o nosso primeiro CD como Geração Campeira. Aí depois, a cabo de um ano, 2, a gente gravou o segundo CD, aí já com o nome de Geração Catarinense, né? Aí gravamos mais 2 CDs depois. Então temos 4 CDs gravados e músicas inéditas também, que a gente agora está gravando também assim, né? Não grava mais um CD completo, né? Então a gente grava uma música, grava um clipe e põe na internet, né? Sim. Tá dessa forma no caso, né? A gente não grava mais CDs no caso, né? Sim. Pelo menos nós optamos por isso. Tanto que a gente também deu uma parada com essa questão de tipo, Geração Catarinense oficial, a banda oficial. Até ano passado a gente tentou retomar, né? Tentou formar o grupo novamente, né? Mas a gente optou por não é hora para isso, assim, né? Então tá meio parado agora, então, ultimamente, para tocar. Tá meio complicado, né? Eu trabalho também com musical, né? Com teclado, né? Então tá girando mais o musical do que a própria banda, né? Hoje para tu ter uma banda, pagar os músicos, pagar o som a gente já tem, né? Mas manter, para ir lá tocar 5, 6 músicos sai caro. Então as comunidades, as festas estão tudo priorizando por causa do preço. Sim. Então para nós também não parar de circular, então a gente continua trabalhando mais com musical, né? Mas dá saudade, assim, quando a gente toca um baile, às vezes quando eu toco um baile, estou fazendo, atualmente trabalho muito com freelancer, né? Que é o que? É tocar com outras bandas, né? Então as bandas me contratam para tocar. E tem dia que dá certo de tocar com banda completa, banda de repertório, música gaúcha, assim, bem. Outro dia eu toquei com o grupo Raça Baguala, que é aqui de Orleans, né? Com o Nelsinho ali, com a turma ali. Olha, tocamos na comunidade da Taipa. Foi de matar saudade também, foi um bailão daquele. Então, foi em maio agora, na festa da padroeira? Foi agora. Então são coisas assim que quando a gente tá lá tocando, a gente não tem mais o mesmo pique de 18 anos, né? Mas bate aquela saudade assim do tempo da banda, assim, né? Que nós tocamos muito, né? Na época ali de 2001 a 2005, 2006, foi assim, a época mais incrível foi essa época, 2004 ali, que daí estava uma formação era o Rodolfo Rocha, o Guilherme lá do Itanema, o Ismael, era o Jefferson na gaita. Jefferson é filho do Cid, daquele do Alto Paraná ali, dos comercianos. Aí mais quem estava com nós na época ali. Sei que teve uma formação, essa formação foi a que mais assim, marcou, porque a gente embarcava no ônibus na sexta-feira, só chegava na segunda-feira em casa. Sim, e vocês iam para longe também? Nós íamos para longe, nós tocávamos muito baile de formatura e de dança gaúcha. Nosso conjunto era uma referência nesse ponto, porque
por mais que tinha o nome de Geração Catarinense, que depois eu vou dar uma explicação sobre o nome, né? Porque o nome, então, mas mesmo assim a gente tocava muito baile de formatura, CTG. Então a gente tocava, tipo, sexta-feira nós começávamos lá em Curitiba, tocávamos na sexta lá, e no sábado tocava um baile de formatura em Joinville, Jaraguá do Sul, ali pra dentro, Biguaçu, Palhoça, aquela região toda, a gente tocava Xereda, ali pra aquela região, nós tocava direto baile de formatura ali, baile de formatura e dança gaúcha. E no domingo a gente vinha, descia para Tijucas, para Floripa, pegava um bailezinho mais baratinho, para pagar o diesel do ônibus, né? Sim. E vinha Aproveitava embora. o gancho, fazia mais. E vinha embora. Então, essa é a nossa rotina. Aqueles anos ali, até de 2001 até 2004, foi essa, assim, a lembrança que eu tenho, a parte boa, assim, porque era judiado. A gente chegava de viagem, quando ia viajar longe, né? Montava o som. O baile naquele tempo ainda, a maioria do salão ainda era 5 horas de baile ainda. Não é 4 horas igual agora, né? Era 5 horas de baile, sem intervalo muitas vezes. A maioria era sem intervalo. Alguns clubes ainda aceitavam 15 minutinhos de intervalo. Eles iam lá, sorteavam os brindes. Mas isso não dava 10 minutos. E o pau pegava de novo, dele gaita. Então... Haja abraço, né? Então essa é a lembrança boa que eu tenho dessa época assim, né? Então, se bem que mudou muito naquele tempo, uns 70% do pessoal que ia nos bailes, nas festas, até no interior nosso aqui também, ia de bombacha, rapaziada de bombacha, né? Era o estilo da época, era a música gaúcha, o tempo do Tia Barbaridade estava num auge, Tia Garoto num auge, não que eles não estão hoje ainda, mas naquele tempo estava estourado, era tudo novidade, vinha aquelas novidades, cada vez que eles lançavam um CD, era uma expectativa. Nós que tinha banda, uma vez nós fomos fazer a abertura para o Jones Correia na Boa Vista, lá no ginásio da Boa Vista. Aí o CD do Surum de Candeeiro deles ali, que é do Grupo Camperismo, ia chegar lá na casa no Galpão Gaúcho, lá em Criciúma, só na quarta-feira. E nós tínhamos que tocar o baile no sábado. Nós tínhamos já ouvido na rádio nativa as músicas novas dele, mas não tinha gravado. Então nós esperamos chegar nós fomos lá buscar o CD de tarde, marcamos o ensaio para de noite, para nós pegar 4 músicas novas, que estavam naquele CD, para nós tocar no sábado à noite lá na abertura para o Jones Correia. Então isso era essa expectativa, essa emoção de, vamos pegar essas músicas novas, vamos tocar lá no baile. Isso era uma coisa assim que não tem preço hoje, né? Então a gente toca, tem banda que mudou muito, né? Hoje tu monta, vou fechar um baile, o pessoal fecha um baile, vou tocar um baile lá no Barracão, né? Aqui no Rio Pinheiro. Então fechou com o Cleito, beleza, vamos contratar o Cleito para tocar, contratou. Chega lá no dia, eu vou contratar músicos já experientes, né? Então não tem mais a banda formadinha, não é mais igual aquele tempo que tinha aqueles 5, 6 componentes e todo o baile era aqueles 5, 6 componentes que tocavam. Sim. Então hoje se resume a Monarca, a Jones Correia, que até eles estão com essa dificuldade de manter uma equipe, né? Então hoje em dia mudou muito isso, fechou um baile, nós vamos pegar um músico bom e ir lá tocar no dia, né? Então não tem mais aquele negócio, aquela vez nós saía junto, era todo mundo só tocava naquela banda, não tocava com outra banda, de jeito e maneira, cada música era só aquilo ali. Então montava o som, desmontava, tocava o baile, né? Meu Deus do céu, era muito bom, foi um tempo assim que a gurizada hoje em dia não passam por isso aí hoje. Sim. Então a maioria já sai tocando freelancer, você vai tocar numa banda, toca um pouquinho aqui, toca um pouquinho lá, não se apega muito, né? Mas cada um, né? Mas que naquele tempo era muito, muito legal essa parte. Aí gravamos CDs, quer ver? Coisa boa foi a gravação do nosso primeiro CD, assim, aquela sensação de... então as maioria das composições são minhas, né? Sim. E minhas e do Lismael. Lismael também Lismael Ferrarese. Lismael tinha muitas músicas que a gente gravava que era dele. Então, mas aquela sensação de estar lá no estúdio, gravando, vendo a música sair pronta, vamos gravar o contrabaixo, vamos gravar a guitarra, vamos gravar as gaitas.
Então isso foi muito marcante pra gente, sim, nós era novidade, não tinha quem se espelhasse, não tínhamos uma banda grande em Orleans para dizer para nós seguir, é assim. Não, nós fomos lá aprender e gravar o CD para apresentar para o público, né? Então, foi demais. É. Vamos de música? Vamos fazer do nosso primeiro CD. Eu não posso deixar de fora essa música, que vai ser muito marcante na minha vida. Tem uma música assim que, de vez em quando, tem uns alunos meus gravam vídeos e mandam para mim, temos aqui nas Três Barras, o que saiu aqui, tá? Então lá ele cantando fandango nas Três Barras. Então é essa música aí. Então, essa música é de autoria minha, porém meu pai colaborou muito com essa música aqui, porque ele que foi me dizendo as personalidades que tinha na época, o gaiteiro, ali o seu João Pelúcia, né, que é lá de Três Barras, e alguns componentes da época aqui, né. O seu Valentim Felizardo, aí na própria música eu aproveitei e homenageei meu padrinho Wilson, que me incentivou, que me levou para aula. Nessa mesma música também eu homenageei quem aqui, o tio Salésio, o Chiquinho, que é meu primo, que ele, quando a gente começou o grupo Geração Catarinense, ele ajudou financeiramente com a gente ali, fez uma parceria, divulgava nós, ele trabalhava de caminhão, mas todo lugar que ele ia divulgava, entregava o CD e tal e coisa, né? Então o Chiquinho, e assim, o seu Eduardo, que era lá de Três Barras, né, na família Chus lá, né, o seu Eduardo, e, enfim, até o tio Irineu também tá aqui, tá nessa música, então vou cantar para vocês aí, então. Bom. Atravessando no meu bairro estradeiro, passei uma guarda-cheiro, ele bandei com retoço. Na minha terra, lá pras bandas da Três Barras, foi convidado pra farra e me pro alvoroço. E o gaiteiro era o João Pelúcia, o Valentim Felizardo que cantava meio louco. Padrinho Wilson, se chegava com o bandeiro, já reunia o coveiro, quem não sabe era louco. Quanta saudade dos bailes da minha terra, daquele costão de serra que a tempo deixa pra trás. Minha morena que foi meu primeiro amor, que saudade é minha forte, esquecer não sou capaz. De madrugada os gaiteiros já cansaram, chegou pra fazer o costado, o Valmor e o Genésio. Abrir as gaitas, parceiro, barbaridade, que o Chiquinho no violão, menor pandeiro Salésio. Seguiu o baile e a noite linha comprida, tocava tango, bolero e a indiada não parava. Cachaça boa daquela de alambique, servia para os gaiteiros dar uma refrescada. Quanta saudade dos bailes da minha terra, daquele costão de serra que o tempo deixa pra trás. E a morena que foi meu primeiro amor, e que saudade é minha forte, esquecer não sou capaz. Eduardo dançava a noite inteira, na marcação da maneira era lindo de se ver. E o Irineu dançava bem arrodeado, sapateando com os dois lados, repetindo o chamamé. A mulherada logo trazia mistura, bolachinha e rapadura pra modo de dar sustento. E a indiada ia comendo e dançando, o galo tava cantando, o dia vinha amanhecendo. Quanta saudade dos bailes da minha terra, daquele costão de serra que a tempo deixa pra trás. E a morena que foi meu primeiro amor, e que saudade minha forte, esquecer não sou capaz. E era mais ou menos assim os fandangos. Cleiton, os homenageados ficaram surpresos, né? Que felizes que eles não ficaram, né? Na época ali era novidade, né? Porque tudo coisada nova, você olhar na capa do CD lá, mas é 6 palitos, assim. É 6 palitos, tudo magrelinho, tudo novinho, né? Então, para nós também, né? Foi
nas Três Barras, e o Pago de Infância também, a música do Ismael, que estourou também bastante. A música O Melhor é Amar também, que é uma milonga da minha autoria, também, que quando nós fomos tocar em Curitiba a primeira vez, chegamos lá, daí a gente perguntou, né, mas como é que vocês conhecem, como é que a nossa música estava estourada na rádio lá, estava nos primeiros lugares lá, 2, 3 vezes por semana, a milonga O Melhor é Amar, do nosso CD. Então, para nós tudo era novidade, porque foi tudo assim, sem pretensão, porque a gente não tinha investimento para fazer em mídia. Sim. Foi tudo passado, tipo, o Chiquinho tinha o CD, o pai tinha CD, aí levava, sabia que tinha um salão lá em tal lugar, entregava para os motoristas, caminhoneiros, os próprios motoristas mesmo ajudavam nós assim, eu moro lá em tal lugar, e levava e divulgava o CD. E no fim, quando nós vimos, nós estávamos tocando em Curitiba, eu estava tocando em Joinville, Jaraguá do Sul, tudo sem empresário, não tinha empresário. Pois é. Nós chegamos a ter um empresário uma vez em Floripa, só que vendia nós umas datas lá, uma vez por mês, 2, 3 vezes por mês, que era empresário que vendia nós lá. Mas, assim, só nós mesmo ter um empresário, a gente não tinha. Então, o Chiquinho fazia essa divulgação, quando ele ia o caminhão na estrada, e o pai também trabalhava o caminhão. E assim foi divulgando, e a música foi tocando aqui, tocando lá, tocando aqui, tocando lá. Quando nós vimos, nós Tava no sucesso. tava grandão. Aí tocamos de ônibus, né? Quando nós trocamos a primeiro ônibus que a gente teve foi um Mercedão Toquinho. Até tem no Face lá, tem as fotos lá do ônibus lá, Facebook do Geração Catarinense tem lá também, as fotos. Depois quando a gente trocou de ônibus, a gente comprou um ônibus igual do Jonas Corrêa na época. O Jonas Corrêa tinha um grupo, a primeira vez que tiveram ali em Orleans, foi lá na Boa Vista. O ônibus era o Jonas Corrêa e o Vozes do Vento, aquele ônibus, que é o ônibus antigo deles. Que aí a gente comprou um ônibus igual deles. Então isso foi um salto, uma novidade, assim, que aquilo ali pra nós, chegava aquele ônibusão na frente do salão aí, já era meio baile tocado. Aí nós tudo novo, tudo aqui, tudo empolgado e comprando equipamento. Muitas vezes os músicos também deixavam o dinheiro dos bailes, em vez de pegar, receber, a gente deixava para a banda e depois a gente ia acertando depois, né? Então a gente foi comprando iluminação, foi comprando cubo, bateria. Então a gurizada pegou firme numa época assim que... Aí nós tudo solteiro na época também. Sim. Como diz aquele, não é que mulher atrapalha a vida da gente, mas é que a gurizada estava naquela fase assim de aproveitar e nós tudo novo, meio bonito, sempre arrumar uma namoradinha no final do baile lá, né? Aí a mãe ia sempre junto, né? O mais engraçado era esse, que a mãe que daí terminava o baile, nós tínhamos que desmontar o equipamento para ir tocar em outro lugar, né? Então tinha que ser meio paulina, né? Aí cada um arrumava uma namorada, ninguém aparecia para carregar as caixas de som. A mãe ficava doida com nós, baixava num griteiro. Onde é que estão e onde é que estão? Não. Dá tempo de contar mais uma historinha? Dá. Não, então eu vou contar a melhor de todas para ficar registrado. Uma vez nós fomos numa comunidade lá na Serra, interior lá, né? Aí comentava que lá dava muita briga lá, e nós, naquele tempo, nós tudo bem novato, né? Aí fomos pra lá de tarde, montemos o som e fiquemos por lá. Daí tinha uma bodeguinha lá, nós fomos lá fazer um lanchezinho lá. Aí voltamos para dentro do salão, ali a pouco o pai, aí nós começamos a passar o som, testar o som, brincar, era cedo ainda. Começamos a testar umas músicas, ensaiar umas musiquinhas. O pai chega assim na porta do salão. Para que mataram um no bar ali na frente ali, ó. Tu pensa no gelo que nós levemos. Pensa no gelo que nós levemos assim, que nós, já disseram que dá briga. Se já mataram um ali no bar, imagina no baile de noite, vamos matar tudo. Mas aí o cara tinha estourado uma úlcera, né? Deve ter, nem sei o que aconteceu depois. O cara tinha estourado uma úlcera e tinha passado mal. Mas o pai, para brincar com nós, esse que tinha matado, cara. Por fim, aí para deixar marcada essa história da dona Cirlei aqui, ó, da mãe. Aí no domingo, né, nós tudo parceiro, já arrumei uma namoradinha de casa, nós tudo faceirinho, saindo tudo de mãozinha dada dentro do salão assim, né? Tudo de mãozinha dada, tudo bonitinho, casalzinho tudo novinho, as mocinhas novinhas, nós também tudo novinho.
tudo de mãozinha dada, tudo faceiro, né? Mas ninguém foi lá para descarregar, para desmontar o equipamento. O pai e a mãe lá, pó e pó, desmontando equipamento, e nós lá tudo com as namoradinhas. Aí nós estávamos ali pela rua, tava todo o pessoal da festa ainda lá, né? Os festeiros, tudo ali conversando com nós. A mãe chega na porta do salão, chegou na porta do salão e só deu um grito assim, ó, abre o olho, são tudo casados. Aí naquele dia ela acabou com a nossa moral, assim, acabou. A mãe aquele dia ela superou todas as expectativas que nós já tínhamos visto ela brava, mas igual aquele dia. Aí pensa, né? Aí quantas histórias ele teria para contar assim? Essas, assim, as cabulosas a gente não pode contar, né? Mas essa aqui a gente pode contar. Porque hoje, naquele tempo, era tudo guri novo também, né? Merecia arrumar uma namoradinha no final do baile. Porque nós tocava bem na época também, tocava bem, cantava bem também. Aí, fazia parte. Pois é. Cleiton, quer tocar mais um pedacinho de uma música para finalizarmos essa entrevista? Depois nós podemos gravar um pouquinho mais, se você concorda. Pode ser. Podemos gravar um outro vídeo. Acho que fizemos uma... Deixa eu achar um pedacinho de outro aqui, então. Onde é que tá aqui? Eu tinha achado um bugiozão aqui. Aqui. Esse é um bugio de minha autoria também, é Herança Gaúcha. Vamos lá, gauchada buenacha, você chegou para o baile o bugio. Você chegou de bombacha de pala, abriu a gaita e esse ronco pariu. E a moçada também se chegou, que ronco é esse que nunca se ouviu? O gaiteiro de cima da serra gritou, moçada, esse é o bugio. Vamos dançar a noite inteira no balanço do bugio. Ronco que veio na serra e a gaita bertucci pariu. Vamos dançar a noite inteira no balanço do bugio. Ronco que veio na serra e a gaita bertucci pariu. No balanço do fole da gaita, o bugio expressa alegria. É uma herança gaúcha, nasceu na serra e se foi a la cria. E os gaiteiros do sul brasileiro agradecem ao mestre Adelar, que criou esse ritmo alegre pra gauchada toda dançar. Vamos dançar a noite inteira no balanço do bugio. Ronco que veio na serra e a gaita bertucci pariu. Vamos dançar a noite inteira no balanço do bugio. Ronco que veio na serra e a gaita bertucci pariu. Cleiton, pessoal, vocês estão gostando desse vídeo, né? Convido você, Cleiton, para nós gravarmos mais uma parte nesse dia 28 de maio. Vamos gravar mais? Sim, você com tem certeza. muita história para contar, não vamos perder essa oportunidade. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, desde já, Cleiton, obrigado por esse momento, né? E curta e compartilhe, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo com Cleiton Carrera. Muito obrigado.